relatado. Aqui eu tô com uma impressora L3250, ela deu entrada, luzes estavam piscando. Identificado, deu curto aqui na placa devido o usuário ter tirado o flat, não ter acertado colocar novamente, deu curto e a gente teve que reparar que essa placa, o problema dela estava na resistência, né? O F301 dela rompeu. Feito isso, nós consertamos ela. Primeira etapa do processo, nós vamos fazer uma impressão de jatos, né? E verificar aqui a qualidade da impressão, como é que a máquina está. Então, feito isso, a gente identificou que a cor magenta, olha como é que tá, falhando muito. E a máquina está com 23.401, contador dela. Então, eu relatei. Primeiro relatório após esse conserto da placa lógica. Falhas de jatos na cor magenta e black, né? Black também tem alguns pontinhos que estão falhando. Mas a magenta é mais. Feito isso, o que nós fizemos aqui nessa máquina, gente? Nós fizemos um processo de modificação do sistema dela para que essa máquina ela funcione perfeitamente a partir de então. Nós trocamos aqui ó, o dump que vem de fábrica pelo dump de uma plotter DX5. Aqui o dump, nunca mais vai ter problema com falha de impressão, ar no cabeçote de impressão devido a essa modificação. Nós aqui também fizemos a troca da mangueira que vem de fábrica na bomba e alteamento da bomba, e a máquina ficou perfeita fazendo limpeza de cabeça agora, ok? Então essa modificação no sistema de tinta é importante para o usuário que imprime um fluxo bem intenso de impressão. Então agora, o que eu fiz? Depois disso, a gente pegou o primeiro teste, nós fizemos a parte do reparo, tá? Então, feita a parte do reparo, que foi, mantive a tinta do fabricante, eu não sei, a tinta do cliente, eu não sei qual era a tinta, então, primeira limpeza com a tinta do cliente, após a manutenção corretiva, ok? Qual é a corretiva? Troca do dump, reparo da bomba, e assim nós fizemos, mantendo a tinta do cliente. Olha como foi que ficou, ainda ficou muito ruim. E a gente depois identificou junto com o cliente a tinta que ele usava, e a gente colocou no nosso microscópio digital e ampliamos ali para 500x, e identificamos ali um desgaste natural na peça. Então tentamos aqui reparar o máximo aqui essa impressora, como vocês viram. Depois disso, feito a troca, nós trocamos a tinta, ó. O cliente autorizou, somente substituímos a tinta para a tinta da Proto Ink, tá, gente? Substituímos a tinta da Proto Ink, o jogo de tinta nós colocamos aqui no tanque, fizemos limpeza de cabeça de impressão e assim ficou a impressão. Olha só, ficou assim. Depois fizemos impressão de jato, ó, melhorou muito o jato dela. E última impressão que eu fiz nessa máquina, olha como é que tá a qualidade dela de impressão. Agora eu vou fazer com vocês aqui um vídeo para impressão no papel fotográfico. Ó, aqui está puxando papel fotográfico. A configuração que a gente utiliza aqui para esse tipo de impressão, papel fotográfico aqui é o 180 gramas. Aí eu já testo a gramatura do papel, verificar se o puxador está funcionando perfeitamente. Lembrando, essa máquina, ela não foi feita uma limpeza geral, lubrificação geral, não. Ela foi somente trabalhada na qualidade de impressão. O sistema EcoTank dela. Ou seja, a gente não focou na parte mecânica da máquina. E olha como é que está saindo a impressão dessa máquina aí. Essa tinta aqui, gente, é a tinta da Proto Ink. Depois que nós substituímos, tá? Agora lembra como é que ela estava desde quando ela entrou aqui. Depois que nós fizemos o reparo da placa lógica dela, nós fizemos a impressão do jato. Primeira impressão do jato. E a gente vai mostrar aqui como é que estava saindo o jato de impressão dela, e para você ver a diferença que isso agora está implicando na mudança da tinta. Olha só, aqui que ela estava assim, ó. Olha como é que estava saindo, bem esfumaçado.
e nós fizemos a mudança da tinta. Também nós fizemos aqui, usamos a solução da Ultra Prime para eliminar o máximo de resíduo no cabeçote. E olha a qualidade de impressão. Esse cabeçote, como a gente tem aqui o microscópio digital, a gente consegue verificar os bicos injetores, se eles estão danificados fisicamente. Então aí a gente já consegue te dar para o cliente assim, olha, dá ou não dá para ficar 100%, né? Então, gente, essa é a tinta da Proto Ink aqui. Essa tinta da Proto Ink, ela é muito boa na qualidade da impressão. Um cabeçote que estava naquela situação para chegar nesse nível de qualidade de impressão, então realmente... Porque ela tá lenta devido o modo de impressão que nós colocamos aqui, gente, é o modo mate. Olha aí, ele não dá fundo azul, ele vai pegando as cores primárias. O preto, ele tá gastando só o preto. Se eu colocasse na configuração gloss, ele ia me dar um fundo azulado. E aí eu ia gastar as 4 cores para fazer o preto. Já pensou? Muito desperdício de impressão. E aqui não, você tem uma excelente qualidade de impressão usando as cores primárias RGB. Olha só, gente. Perfeito, pessoal. É de impressionar a resolução dessa qualidade de imagem. Papel fotográfico da Proto Ink também e a tinta da Proto Ink. Então vocês veem aqui, olha só a impressão aqui nesse pássaro. Para quem usa essas impressoras de 4 dígitos, gente, e tem volume alto de impressão. Quando a gente diz alto de impressão, é você mandar 50, 100 páginas sem interrupções. Então você precisa de um sistema contínuo funcionando com excelência. Então por isso que nós modificamos e colocamos os dumps da linha Plotter, tá? E ali a gente faz todo um preparo para a máquina funcionar na sua inteira perfeição. Olha só a qualidade de impressão, pessoal. Olha só a qualidade de impressão, linha de tinta Proto Ink, papel Proto Ink. Essas marcas de rolete nas Epson é comum, tá, gente? Muito comum. Porque a luz, ela bate, então você consegue ver, mas assim é quase imperceptível, olha só. E aí, se você gostou da qualidade, gente, olha só, o nosso trabalho aqui na Praça Pimentos, louvado seja Deus, ficou perfeito. Mais uma máquina recuperada aqui para o nosso cliente.